Os Jesuítas no Brasil, lido por Ricardo Freitas. Embora obedecessem a algumas imposições do rei, os responsáveis pela catequização dos índios agiam com autonomia em nome da Igreja. Os padres da Companhia de Jesus, os jesuítas ou inacianos, chegaram ao Brasil em 1549, juntamente com o governador-geral Tomé de Souza, com a missão de catequizar os nativos e conquistar novas almas para a Igreja Católica, abalada pela Reforma Protestante. Eles seriam os dirigentes dos aldeamentos indígenas formados perto das áreas ocupadas pelos portugueses, como forma de manter os índios sob controle e, ao mesmo tempo, de impedir que os padres vivessem com eles, proibição determinada pelo rei Dom João III de Portugal. O principal meio de ação dos missionários, no entanto, seria o colégio. O primeiro, o Colégio da Bahia, foi fundado em Salvador por Manuel da Nóbrega. Logo, várias escolas seriam criadas nas demais capitanias. Foram os inacianos que lançaram o conceito das sabatinas, disputas realizadas por eles aos sábados entre os alunos para avaliar e estimular o aprendizado. Os padres ensinavam 10 horas por dia, divididas em 5 horas pela manhã e 5 horas no período da tarde. O método baseava-se no Ratio Studiorum, estatuto e sistema de ensino adotado por eles que estabelecia o currículo, a orientação e a administração das escolas. O currículo estava dividido em duas seções distintas, chamadas classes, de onde vem a denominação de clássico que diz respeito à cultura de autores greco-latinos. Embora o modelo adotado não fosse mais adequado às características de vida na colônia brasileira, os colégios foram, sem dúvida, o berço das manifestações artísticas e literárias que marcaram a história do Brasil. A princípio, em especial durante os primeiros anos de catequização, essas escolas eram simples ranchos de taipa, nas quais os padres ensinavam gramática, ciências humanas, retórica, poesia e história aos filhos dos colonos e aos índios. O voto de pobreza exigido para o ingresso na Companhia de Jesus era levado à risca pelos jesuítas, que praticavam o serviço educacional gratuito tanto em Portugal quanto no Brasil. Os principais problemas dos missionários não eram, então, nem as precárias condições das salas de aula nem os seus próprios aposentos. Primeiro, o ensino da religião encontrou resistência entre os índios mais velhos, que não se dispunham a abandonar seus costumes. O sucesso da catequese no Brasil deve-se, de fato, ao deslumbramento das crianças com os cânticos, festas e outros detalhes da liturgia católica. Por outro lado, os próprios colonos transformaram-se, gradativamente, na maior barreira enfrentada pelos missionários. As dificuldades começaram a crescer na medida em que diminuíam os braços para o trabalho na lavoura. Aos poucos, os colonos passaram a submeter os indígenas à escravidão, adotando, na prática, comportamento diferente do estipulado pelo regimento de Tomé de Souza. A fim de não perder os índios arrebanhados para a fé, os padres viram-se obrigados a defendê-los da violência dos colonos. Muitos nativos encontraram nas missões inacianas os melhores pontos de resistência e defesa de sua liberdade. Mais tarde, quando a coroa espanhola reinou também sobre Portugal, com a União Ibérica de 1580 a 1640, os jesuítas chegaram a obter uma resolução que proibia a guerra com os índios, salvo no caso da chamada Guerra Justa, ou seja, quando provocada pelos próprios índios. Nada, porém, foi capaz de pôr fim aos choques entre os colonos e os missionários, que acabaram expulsos do Brasil no século XVIII. Além dos conflitos com os indígenas, os colonos contrariavam os jesuítas com a liberdade de seus costumes, cada vez maior por se sentirem longe dos olhos da Inquisição. Somada a isso, a presença de protestantes ingleses, holandeses e franceses fez os inacianos reclamarem pela presença do visitador do Santo Ofício. Tantos foram os pedidos que a Santa Sé acabou enviando Heitor Furtado de Mendonça. Durante 4 anos, a partir de 1591,
Ele percorreu as capitanias cumprindo seu papel com tanto exagero que o próprio inquisidor-geral e o Conselho do Santo Ofício mandaram que agisse com mais moderação.